Bom dia, meus irmãos. Esse é o nosso encontro da Escola Dominical. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Eu considero ele muito importante, com muitas coisas práticas para nós. E o texto de hoje é Tiago 1, de 5 a 8. Diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Nosso Deus, graças te damos pelo dia, pelo tempo, pela oportunidade, pela leitura da tua palavra. Agora rogamos ao Senhor ajuda para estudá-la, para extrair dela utilidade para a nossa vida, conteúdo para a nossa alma e vida para o nosso espírito. Rogamos, perdoa, Senhor, a nossa vida dos nossos pecados, de pecados cometidos, pecados que resultaram por não termos feito alguma coisa. Perdoa, Senhor, em nós as palavras, os pensamentos e os atos que desagradaram tua vontade. E ajuda-nos, Pai, quando nos exercitamos na tua palavra. Abençoa cada vida, Senhor, que terá a oportunidade de tomar contato com esta aula. Abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, como o nosso estudo é baseado numa sequência bíblica, então nós vamos, sempre que possível, pegar o contexto anterior. Então vamos fazer uma ligação com os versos anteriores, de 2 até 4, que nós já estudamos. Então até o verso 4, Tiago, irmão do Senhor, falou que as partes ruins da vida são para provar a nossa fé. Agora, prova precisa passar um tempo e ser aprovado, precisa ser confirmado. Então, quando é confirmado, significa que nós temos fé. Passou o tempo e nós somos aprovados. Significa que não só temos fé, mas que a nossa fé é verdadeira e que ela resiste às tribulações. Nós vimos essas questões quando estudamos esses temas passados. Então, isso leva, segundo o Tiago já falou, até a perseverança. E a perseverança, ele diz, precisa ser completa. Então, uma coisa leva a outra e tudo vai crescendo e desenvolvendo. E a perseverança deve nos levar a sermos completos, a sermos perfeitos, a sermos íntegros e sem deficiências, ele diz. Nós não podemos ser deficientes. Mas tem um detalhe. Tiago achou que uma virtude seria essencial, sem a qual nós não seríamos nunca perfeitos, nós não seríamos nunca completos. E se nós não tivéssemos essa virtude, nós não chegaríamos à integridade cristã. Nós nem conseguiríamos caminhar para entender o caminho que chega à integridade cristã. Integridade quer dizer maturidade. Ele está falando da sabedoria. O texto nós lemos já ficou claro, mas vamos por partes aqui, vamos estudar. Então, sabedoria. E quer dizer, sem sabedoria, nós somos deficientes, tá? Então, vamos para o verso 5, que é o nosso texto de hoje. E ele começa, então, ele falou, perseverança, perfeita, tal. Aí ele começa o texto de hoje falando assim, se porém, quer dizer, olha, tem um problema, né? Acabei de explicar, tem um problema. Essa frase significa que ele vai falar de algo que pode impedir a nossa carreira cristã de atingir a maturidade cristã. Tem um problema aqui. Então precisamos entender esse problema e resolver ele. Então vamos ver o que é que nos impediria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ele está falando para uma comunidade que ele conhece, ele sabe quem é. Então a falta de sabedoria faria um crente incompleto, já para começar o processo de provação, não resolveria. Então é como se ele estivesse dizendo que se não tiver sabedoria, nunca atingiria a perseverança, nunca atingiria a completude da perseverança e nunca chegaria à maturidade, é o que ele está dizendo.
E há uma informação escondida nessa frase. A frase é: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Significa que Tiago sabia que a comunidade a quem ele está falando era uma comunidade fraca de sabedoria, não estava sabendo entender os seus dias, estava só reclamando, lamentando e talvez querendo voltar atrás na fé. Né? Era um negócio complicado. Eles eram de fato deficientes, né, na sabedoria e não estavam sabendo enfrentar as tribulações. Por isso os assuntos que Tiago escreve na carta. Por isso a carta, né? Por isso os temas. Mas vamos definir uma questão aqui. O que é sabedoria? Sabedoria aqui não é o conhecimento intelectual ou teórico. Não serve. Não é sabedoria. Inteligência não é sabedoria. Ter conhecimento não é sabedoria. Ter teoria não é sabedoria. Sabedoria é saber praticar, é aplicar, tá bom? É pôr em prática, sair fazendo. Mas sair fazendo o quê? Eu estudei engenharia e sei sair construindo prédio? Não. Aqui se trata do conhecimento de Deus. Trata-se do saber espiritual da palavra de Deus. Então, é aplicar o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus na prática, no dia a dia. Saber viver e realizar sem ferir os outros, sem desagradar a Deus e sem ferir a si mesmo. Tá? Isso é prática. Nos sentidos espirituais da vida, nos sentidos espirituais que lidam, né? que atuam, com os quais nós lidamos na nossa existência. Não se trata de saber terreno, saber material, animal, não é esse saber. Né? Ele fala aqui que a sabedoria, o tipo da sabedoria ensinada no livro de Provérbios, que é prático, lidar com tudo e com todos de modo prático, debaixo do temor de Deus. Este é o princípio que Tiago está dizendo aqui. É essa sabedoria que nos leva a tomar decisões que agradam a Deus, mesmo nas tribulações. Entenderam? É isso. Então, vamos lembrar uma coisa aqui. Esse Tiago era um homem sábio, e a história da igreja, a história bíblica da igreja, mostra que ele era um homem sábio. Houve um tempo em que uns crentes saíram de Jerusalém e foram para Antioquia, lá no tempo de Paulo. Encontraram Paulo lidando com os gentios, os não-judeus, de um modo muito bom, muito natural. E os que saíram de Jerusalém e foram para Antioquia eram judeus. Chegaram lá e falaram: Paulo, tá tudo errado isso. Esse povo tem que se circuncidar. Eles têm que obedecer a Moisés, ou seja, eles têm que virar judeus. E Paulo disse: não. Paulo e Barnabé questionaram, conclusão, não teve jeito. Eles formaram uma comitiva com Paulo e Barnabé e foram para Jerusalém para perguntar: o que a gente faz com os gentios, com os estrangeiros que não são judeus e que estão se convertendo a Cristo? Aí aconteceu o que se chama o Concílio de Jerusalém, que está descrito no capítulo 15. Eles foram consultar os apóstolos e os anciãos de Jerusalém e perguntaram: o que faz? Pedro falou: gente, o evangelho chegou aos gentios, não tem jeito, eu próprio já preguei para gentio e foi tudo direitinho. Bom, eu estou contando essa história para falar para vocês que Tiago era um homem muito sábio na palavra de Deus e ele foi quem deu a solução para o caso, foi ele que mostrou a solução para o caso. Atos 15, nós vamos ler, claro. Quando chegar numa leitura assim, você aperta o pause, abre a Bíblia. A hora que tiver a Bíblia aberta no texto que eu falei, dá o play de novo e continua a aula, para você ler junto comigo. Atos 15, 13 a 20. Depois que eles terminaram, falou Tiago, o mesmo da carta, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, : cumpridas estas coisas, é o texto de uma profecia, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aí Tiago, falando ele mesmo em seu próprio nome: pelo que julgo eu, diz Tiago, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus,
Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E foi a solução. Um homem sábio segundo Deus, um homem sábio pelo Espírito de Deus e um homem que conhecia muito bem as Escrituras, porque ele cita aqui profecias. Então, esse Tiago, o Tiago que escreveu a carta que nós estamos estudando. Então, ele é um homem sábio e entendido. Agora, o que ele recomenda para aqueles que precisam de sabedoria? Retomando o verso, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e ele sabia que necessitava, aí ele emenda: peça sabedoria a Deus. Então, Deus é a fonte da sabedoria para este homem sábio, para este homem que conhecia Deus, para este homem que, irmão de Jesus, não acreditava no começo, mas depois entendeu, se converteu, se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém. Ele diz que Deus é fonte de sabedoria, que Deus dá fé, que Deus dá fé, mas dá também sabedoria, tá? E literalmente ele fala assim: peça ao Deus doador. Ao Deus doador. Literalmente em grego está escrito isso. Mas peça a Deus que dá liberalmente, né? Então peça ao Deus doador, Deus que dá. Você se lembra de alguém no Velho Testamento muito importante, muito grande, que ganhou sabedoria de Deus? 1 de Reis 3, 7 a 12. Dá um pause, abre a Bíblia e dá o play de novo e lê comigo. 7. Agora, pois, ó Senhor, Salomão orando a Deus: ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Deus apareceu para Salomão em sonhos: o que é que você quer? Ele pediu sabedoria. Uma coisa curiosa é que ele foi humilde, ele se humilhou e disse: Senhor, eu não tenho. Senhor, há uma causa muito grande para trabalhar nela. O teu povo era para outro, para o povo, para o bem do povo. Então eu preciso de sabedoria para reinar de modo justo sobre o teu povo. Deus disse: então tá, eu vou te dar a maior sabedoria. Você será o homem, né, o humano mais sábio que já houve na face da terra. Então, foi o que ele pediu, que ele recebeu. Então, Deus tem sabedoria e deu para ele. E ele recebeu em grande medida. Grande medida. Então, o ensino de Tiago é pedir a Deus sabedoria, pedir constantemente, pedir continuamente, pedir sempre, buscar e continuar buscando sabedoria a Deus. Não é um pedido, é um estilo de vida. É depender de Deus para ter sabedoria, tá? Então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Seguinte, que a todos dá liberalmente. Deus doador. Peça ao Deus doador, que a todos dá liberalmente. Então, peça ao Deus que é doador, e o Deus que é doador a todos dá liberalmente. Então, Deus é liberal. Liberal quer dizer generoso, dá mais do que você pediu, tá certo? Ele é generoso, ele é abundante, ele preenche, né? Os dons, as dádivas dele, os presentes dele são chamados dons, dádivas, porque ele preenche. Eu pego aqui uns exemplos de bênçãos espirituais que Deus dá de modo abundante. Salmo 86, verso 5.
Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Abundante em benignidade. Salmo 103, verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. É tudo de bastante. Deus tem essa qualidade. Paulo nos Romanos vai falar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, as coisas, as bênçãos espirituais de Deus são dadas de modo bondoso e generoso, tá certo? Deus que dá liberalmente, generosamente, tá bom? De modo generoso. Deus é assim. E aí a nossa versão fala assim, liberalmente, e nada lhes impropera, estamos lendo o verso 6, tá? E nada lhes impropera. Ai, essas palavras que se a gente não estudar no dicionário não vai entender o que quer dizer, tá? O que é improperar aqui, né? A ideia aqui é que Deus está comparando o ser humano, quando pede um favor, precisa de alguma coisa, pede alguma coisa para um ser humano superior. O que acontece? E nós, quando humildemente pedimos coisas a Deus, o que acontece? Como o homem recebe de outro homem e como nós recebemos de Deus. E nada lhe impropera, quer dizer, não, improperar é lançar na cara, jogar na cara, tá? A expressão é lançar em rosto, jogar na cara. Então, quando as pessoas pedem favores aos outros homens, aos ricos, por exemplo, eles, quando dão, eles lançam injúria, censura, eles jogam na cara. Ah, tá bom, eu vou te dar. Mas você está sempre pedindo, você está sempre faltando, está sempre na pendura, sempre precisa. Que coisa, você é pobre, você é isso, você é aquilo. Você não sabe conduzir suas coisas. Pode até ser verdade, mas se vai dar, dá, né? E o Tiago está falando aqui que Deus não faz isso. Deus não joga na cara. Deus não olha para você e fala assim, você vai orar direitinho e fala, Deus, dá-me sabedoria. Deus não olha para tua cara e fala, ei, mas você é fraco, hein? Você não tem sabedoria. E fica pedindo para mim. Ele não faz isso. É o que Tiago está dizendo. Deus não lança em rosto. Deus não joga na cara. Ele faz isso para os humildes dele, os fiéis dele, mesmo que sejam deficientes, especialmente que são deficientes. Então a atitude de Deus é não jogar na cara. Só que tem um detalhe. Deus faz isso para os penitentes, para aqueles que se humilham, para aqueles que aceitam, para aqueles que são crentes, para aqueles que são arrependidos, para aqueles que andam no temor do Senhor, para aqueles que são ligados ao Senhor e andam em amizade com Ele, tá? Fiéis, leais, para esses Ele não lança na cara. Por quê? Porque do outro jeito, para outro tipo de pessoa, Deus joga na cara e Jesus joga na cara. Para os impenitentes, sim, para aqueles que especialmente tiveram oportunidade de se arrepender, de buscar e de ir e não foram, ele joga na cara. Eu estou pensando em Mateus 11, 20. 11, 20. Jesus falando, aconteceu uma coisa interessante. Passou então Jesus a increpar, está na nossa Bíblia, increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. O que é esse increparem? Versão corrigida. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto, jogar na cara, as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Jesus jogou na cara das cidades, jogou na cara das pessoas ou das cidades, que elas não se arrependeram. Ele cobrou, vocês não se arrependeram. E vocês viram muitos milagres, entendeu? Jesus joga na cara? Joga. De quem? Dos não arrependidos, dos impenitentes. E Deus? Deus também joga na cara. Ezequiel 23, 31 a 34... tem uma pequena parábola aqui, e Deus joga na cara de Jerusalém o seu pecado e fala que ela vai ser castigada. Vamos ler. Ezequiel 23, 31 a 34. Ele fala assim para Jerusalém. Andaste no caminho de tua irmã. A irmã aqui é Samaria. Por isso
entregarei o seu copo na tua mão. Ele está falando assim, ele está usando uma parábola, a linguagem dele é a seguinte: o copo aqui é como se tivesse uma bebida forte, que estonteia, adoece, traz dor, traz ruína. É um copo. Então beber, ao invés de ser uma bebida gostosa que dá o barato do álcool, não dá. Dá tristeza e dor. Então esse copo foi dado para Samaria. Samaria já bebeu e já foi destruída. E ele está falando, o seu copo, o copo da sua irmã, vai ser dado para ti, Jerusalém. E olha como é que ele joga na cara de Jerusalém. Andaste no caminho de tua irmã. Aí ele continua explicando. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, você vai sofrer os mesmos castigos que ela sofreu. O copo é fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito, o sofrimento será grande. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu o beberás e esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor. Por que eu estou usando essa palavra aqui? Em vários lugares, Deus joga na cara do seu povo impenitente, que o abandonou, que fez besteira, que pecou. Ele joga na cara e traz o castigo. Nessas situações, Deus também joga na cara. Mas em outra situação, ele não joga na cara. Ele dá liberalmente. Tá? Se você pedir a Deus o jeito certo, uma vida em ordem, tal, a conclusão do verso que nós estamos lendo é: e ser-lhe-á concedida. Crente, arrumadinho, organizado, santificado, em comunhão, e ser-lhe-á concedida. É seguro. Deus é generoso. Há outros casos? Não. Então entendam, tudo tem condições, tá? Você, às vezes, a fé hoje é ensinada assim, pede para Deus como se fosse uma reza, uma oração forte, no sentido dos benzedores, no sentido católico. Faz a oração, lá que acontece. Não é bem assim, é dinâmico. Quando você vai a Deus, tudo que você aí fez vem junto. Aí você, Senhor, Deus olha e fala, vamos conversar. Isso aqui, assim, assim, tem que resolver. Ou não está resolvido, ou vai demorar. Então Deus mede também por isso. Ele é bom? Ele é. Ele é generoso? É. E eu sei que tem um monte de gente que se ouvir isso que eu estou falando ia desacreditar em tudo que eu estou falando. Mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu vou mostrando. Não só para vocês. Outras igrejas onde eu preguei também, eu fiz a mesma coisa. Porque é importante a gente saber como é que Deus funciona, como é que Deus trabalha. Ele tem os métodos dele, tá certo? Então vamos lá. Vamos para frente. Aí tem o verso 6. Nós estávamos no verso 5 agora é o verso 6. Vamos para o verso 6. A condição. Peça, porém, com fé. Porém, aqui coloca uma condição. Se você não pedir com fé, nada é feito. Então, tem condição? Tem. E essa fé também é discutível. Ele discute essa fé, tá? Peça com fé. Então, meus irmãos, não pode ser uma oração, um pedido, baseado assim numa fala qualquer, num pedido vazio. Não. Nossa alma tem que estar comprometida quando nós oramos a Deus. A nossa alma tem que estar comprometida nesse pedido. Senhor, dá-me sabedoria, ou dá-me sabedoria nessa questão, dá-me sabedoria para esta resposta ou para essa decisão. Nossa alma tem que estar comprometida, tem que estar na fé. E a fé, na verdade, é uma condição espiritual que liga a Deus. Não é falar assim, eu aqui, de mim para comigo, eu acredito que Deus existe. Isso é nada. Eu acho que Deus criou todas as coisas. Também é muito pouco. Fé só existe quando você está ligado a Ele de fato e de verdade. A vida dele está em você e você está ligado a Cristo. Cristo está ligado a Deus. Coisas que eu tenho explicado para vocês, por exemplo, de João 14, nós estudamos. Então essas coisas, quando isso é verdade, então você está na fé. Tá certo? Então é necessário pedir com confiança. A fé te leva a confiança. Você confia e experimenta no dia a dia. Tem que pedir com certeza, orar com certeza, orar com convicção.
Certeza e convicção são duas palavras que estão na definição de fé de Hebreus 11:1, tá? Peça com fé, seguindo no verso 6, em nada duvidando. Em nada duvidando. Então, duvidar aqui também não é fé. Duvidar é negar a fé. Duvidar é dizer, eu não estou ligado a Deus. Duvidar é, eu não tenho certeza. Duvidar é dizer, eu acho que eu não sou crente, não. Você não está dizendo isso, mas está fazendo isso, tá? Então, o que é dúvida? Como é que é essa dúvida aqui? Essa dúvida, na verdade, quer dizer, só duvida quem é confrontado com o conhecimento de Deus, quem é confrontado com a evidência da existência de Deus e da ação dele. E aí olha para aquilo e fala assim, mas será que Deus fez isso? Será que existe um Deus que faz isso? Será que não foi outra pessoa, outro ser? Quem é? Será que a ciência diz? A ciência diz isso. Uma pessoa escolhe a ciência, outra escolhe a coincidência. Acha uma outra explicação plausível, mas ela foi confrontada a respeito da existência de Deus e ela duvida, tá? Duvida. Agora, tem aquele que diz que é crente, mas fica duvidoso. Será? É? Não é? Então, isto não é fé, tá certo? Não é fé. Essa atitude impede o recebimento das bênçãos, impede o recebimento da sabedoria, tá? Seguindo o que o Tiago diz no verso 6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Impelida quer dizer empurrada, por onde o vento soprar ele vai levar ela. E agitada, ela não fica calma, né? Está agitada. Então, aqui é uma explicação de como é aquele que duvida. Uma onda, né? Impelida e agitada pelo vento. Quer dizer que essa pessoa não tem fé, mas ela tem dúvida. Ela, na verdade, é volúvel. Ela muda sempre. Ela não se firma, tá? Então, esta pessoa seguirá sempre a última onda dos acontecimentos, a última onda da moda espiritual, da moda religiosa, né? Essa pessoa estará sempre em acordo, estará sempre atualizada com a última novidade das questões religiosas, das questões evangélicas, das novidades evangélicas, do movimento das novidades evangélicas, tá? As segue todas. Então, isso é um sinal de alma agitada pelo vento. Alma que é uma onda agitada pelo vento, tá certo? Vamos lembrar que Paulo também ensinava sobre isso, Efésios 4:14. Ele fala assim, ele falou que a igreja precisa crescer, tal, maturidade, parecer com Cristo, para que não mais sejamos como meninos, crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Sempre haverá os produtores de novidades que vão fazer os duvidosos, os fracos, seguirem. Tá certo? Cuidado. Vamos agora passar... última frase desse tema. Se trata de uma alma inquieta, cheia de dúvidas e que não persevera. De modo geral, ela ainda é religiosa, mas ela não persevera num caminho reto. Ela vai para lá, ela vai para cá, ela volta, ela vai para tudo quanto é canto, tá? Então, alma inquieta, cheia de dúvidas e que não persevera. Para o próximo verso agora, verso 7. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele está dizendo o seguinte, que o que ele acabou de falar, peça com fé e nada duvidando, serve para toda oração, para toda a sua vida de oração. Porque se não der certo, se você não for persistente, então não adianta achar que você vai receber alguma coisa, não adianta você achar que a sua oração será respondida, porque ele está dizendo, não será, não será. Então, lembra que eu falo para vocês que a ação de Deus na nossa vida é meio condicional? Não importa quem você foi, não importa quem você foi, até o dia que você se entregou e se transformou e entrou para a família de Cristo. A partir desse dia,
você é nova vida. A partir desse dia, Deus começa a contar e a fichinha dele está lá. Tá? A partir desse dia, conta quem é você e as condições. Tá? Então, não suponha que vai receber alguma coisa se a coisa estiver em desordem. Então, condições? Mas é novidade? Não. Nós sabemos que quando nos convertemos precisamos nos santificar e precisamos viver a vida como se fosse um fogo, com uma chama viva. Tá certo? Então, Timóteo está falando o seguinte: sem fé nada feito. Nada. Em nenhuma oração haverá resposta. E Tiago diz que esta pessoa não obterá nada de Deus, sem absolutamente nada, tá? Nem sabedoria, nem outras coisas. Aí o versículo agora arremata, né? O 8. O 8 agora arremata. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Opa, homem de ânimo dobre. Ele está ensinando uma coisa nova pra gente aqui. Uma coisa interessante. Ele está denunciando que existe um tipo específico de coração, que é o coração da pessoa que duvida, que é o coração da pessoa que é onda levada por todo o vento, que é menino levado por vento de doutrina. Como é que é esse coração? Ele está falando coração duplo. Homem de ânimo dobre. Ânimo quer dizer vida interior. Ânimo vem de anima. Anima quer dizer alma. Homem de alma dupla. Alma dupla. Literalmente quer dizer alma dividida. Literalmente alma dupla. Mas o que ele quer dizer com isso? É como se essa pessoa tivesse dois corações. Não sendo bom demais, mas duas naturezas, duas origens de fontes de vida, de orientação, de busca de propósito, e elas são meio opostas entre si, cada uma puxa para um lado. É como se tivesse duas forças puxando, uma para frente, outra para trás, uma para direita, outra para esquerda. Elas são opostas. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá. Uma hora ele está indo para esse rumo, outra hora ele está indo para outro rumo. Entendeu? Não vai para canto nenhum, não vai para frente, não produz, não cresce, não desenvolve. Então, talvez poderíamos falar assim de duas almas, dois corações, dois ânimos. Uma hora está animado, outra hora está desanimado. Uma hora está para frente, outra hora está para trás. Uma hora está arribado, outra hora está para baixo. Não quer saber. Não tem como, não há progresso. Literalmente, duas almas, ele está dizendo. Então, é a pessoa inconstante nos seus caminhos. Está sempre no atalho, sempre parada, sempre olhando para trás, olhando para um lado, depois está para o outro. Aqui é bom, não, ali é bom. Então, duas almas, ânimo dobre, ânimo duplo. Dobre aqui é duplo, tá, gente? Inconstante. Então, ele não falou lá que a perseverança? Perseverança é o contrário de inconstante. Ele está arrematando aquele assunto lá, falando que são pessoas inconstantes. A comunidade para quem Tiago escrevia era uma comunidade falta de fé, deficiente, inconstante. Então ele descreveu sem falar que estava descrevendo a comunidade. Mas no modo como ele falou, no modo como ele começou a falar, fica claro que se porém algum de vós necessita de sabedoria, ele estava falando para aquela igreja. Eu sei que vocês precisam, então vocês são necessitados de sabedoria, então vocês precisam. Tudo isso que ele está falando, essa comunidade precisava. E agora ele está criticando. Vocês são inconstantes, tá? Eles vacilam, titubeiam, cambaleiam. Por que é cambalear? Uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro, mas na verdade não vai para frente. Meus irmãos, para concluir, o que nós precisamos? Nós precisamos do que Deus quer de nós. Deus quer de nós inteireza de coração. Quer dizer que o nosso coração inteiro tem que pertencer ao Senhor. A gente não pode catar um coração, para nosso pedaço do coração que vai ser o coração de Jesus, o coração de Deus, esse vai ser bom. O outro não, esse é para mim, esse é para o mundo, esse é para o pecado, esse é para dúvida, esse é para isso, esse é para aquilo. Uma hora eu creio, outra hora eu duvido. Uma hora eu vou, outra hora eu volto. Uma hora eu sigo, outra hora eu paro. Inteiro.
total, sem reservas, tá bom? Íntegro, inteiro e maduro para o Senhor. O Senhor requer de nós firmeza de propósito. Lembra tudo que você aprendeu quando você se converteu e disse, eu preciso seguir a Jesus? Tudo que implica, eu preciso seguir a Jesus, foi o propósito do teu primeiro amor. Deus não vai vir abrir tua cabeça e ensinar você de novo. Deus não vai rasgar teu peito, fazer uma cirurgia de peito aberto e enfiar aí dentro propósito. Ele vai falar, ó, lembra, conserta, faz, começa a corrigir, tá? Firmeza de propósito. Tudo que você prometeu para o Senhor, siga. Tudo que você se comprometeu na tua conversão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, siga. Firmeza de propósito. Não volte atrás, tá? Continue naquilo que você se propôs, na fé em Cristo. Persevera. Perseverar é não desistir, é não parar, é não mudar o ritmo para menos, tá bom? Deus requer de nós coração totalmente consagrado e devotado a Ele. Uma alma cheia de fé, totalmente consagrado. Pertence a Ele cada sentimento. É para Ele cada palavra, cada desejo, é submissão a Ele, tudo que eu sou, tudo que eu quero, tudo que eu penso. Tá certo? Então também inclui aqui a fé que liga você a Ele e não duvidar. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Somente desse jeito, Tiago diz, que o Senhor Jesus atenderá a qualquer oração. Tá? Este sim, quem tiver interesse de coração com o Senhor, quem tiver firmeza de propósito com Ele, quem tiver um coração totalmente devotado e consagrado a Ele, este sim pode pedir sabedoria, o Senhor vai dar. As outras orações que essa pessoa fizer também serão ouvidas. O louvor dessa pessoa soará ao coração de Deus. As súplicas dessa pessoa, Deus tomará conhecimento delas e providenciará a resposta. E essa pessoa não será deficiente, ela não será uma pessoa espiritualmente deficiente. Nós tentamos decifrar aqui nesses momentos um pouco dos versículos de Tiago. Mas qual que é a prática disso? Se torne essa pessoa. Faça isso. Creia sim e faça. Corrija. Acredite que você tem alguma coisa para corrigir e corrige. É assim que se faz. Porque o conhecimento só intelectual não vira nada. Precisa acreditar, aceitar, amar e fazer. Tá? Faça. E a sua vida espiritual será outra. Era isso que eu gostaria de dizer para você nesta aula. Deus abençoe. Não se esqueça de orar. Você conhece os pedidos de oração. Suplique a Deus por si, pela família, por todos. Todos precisamos da graça de Deus nesse tempo. Mas, sobretudo, ore a Deus a respeito do que você acabou de ouvir para seu crescimento espiritual. Um bom domingo. Deus abençoe.